Bom dia, ensino médio. E aí, tudo bem com vocês? Já é sua aula de literatura hoje. Aí eu lembrei de alguns detalhes sobre o soletrando de amanhã. Câmera ativada, beleza? Não tem essa de ficar com tudo escuro e eu lá sem saber o que é que vocês estão olhando, o que é que vocês estão fuçando para responder. Câmera ativada. Joia? Pegou? Olho no olho, ó. Falar lá, por exemplo, Luan, terceiro ano. Soletre a palavra anorexia. O Luan tem que estar com a câmera ativada, olhando e falar A, N, tudo direitinho, como a palavra pede, certo? Primeiro ano, segundo ano, que tem aluno novo. Não sei como é esse soletrando, como é esse negócio. É igual lá de Luciano Huck? Como é, professor? Fala comigo hoje que eu tiro suas dúvidas, tá bom? Se preparem, estudem, palavras fáceis, difíceis, médias. E vamos para a nossa aula de literatura. Valeu, gente. Tchau, tchau. Nossa aula de literatura, terceiro ano. Vamos lá? Nosso conteúdo hoje se encontra na página 58 do módulo de vocês. Romance da década de 1930. Então, continuamos com o estudo da segunda geração do modernismo no Brasil, tá bom? Vamos entender agora como se desenrolou aquela discordância entre os autores, tá bom? Muitos autores discordavam da visão literária proposta pelos autores paulistanos, principalmente Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Nós estudamos que até mesmo eles dois, em determinado momento, romperam aquela amizade que eles tinham. Isso foi muito comum dentro dos autores da segunda geração do modernismo. Por isso que até mesmo eu passei como pesquisa a criação dos grupos, como o Grupo Pau Brasil, que eram autores que chegavam a discordar um do outro e cada um acabou criando um grupo de produção literária. E essa discordância surgiu principalmente de autores nordestinos e sulistas. Mas sobre o que basicamente era essa discordância? Olha só, em 1926 é realizado o Congresso Regionalista do Nordeste, isso ocorre em Recife. Qual é o objetivo desse congresso? É de lançar uma cultura local, como forma de combater a visão literária europeizante criada na Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi muito influenciada pelo futurismo, pelo cubismo, ou seja, pelas vanguardas europeias. Principalmente Oswald de Andrade foi muito influenciado pelas vanguardas europeias, que em determinado momento os autores, principalmente nordestinos e sulistas, discordavam dessa ideia de criar um movimento moderno tendo um alicerce na cultura da Europa. E essa foi a ideia principal que levou à discordância entre os autores. E essa discordância foi a base para o surgimento da segunda geração do modernismo, que é a geração de 1930. A ideia desse congresso se transformou em vários romances, diversos romances, que foram publicados a partir daquela época, daquele momento, e esses romances culminaram na formação da segunda geração ou fase do modernismo brasileiro em 1930. Esse movimento também é chamado de neorrealismo e apresenta uma literatura regionalista moderna. Então nós temos novamente a retomada do regionalismo, porém com características do modernismo, não mais aquele regionalismo anterior. Político da segunda geração. Em que momento político está inserida a literatura que é criada pela segunda geração do modernismo? Nós temos o fim da República Velha e o início do Estado Novo, com Getúlio Vargas. Aí nós temos também o aumento de conflitos em torno de grandes ideologias como e sistemas econômicos como o capitalismo. Aí nós temos o combate ao comunismo, socialismo, e o nazismo e o fascismo. Esse movimento da segunda geração do modernismo, a geração de 1930, a produção literária, o que é criado pelos autores, pode ser dividido em 4 ciclos temáticos, de acordo com o tema do que é publicado. Algumas obras são publicadas tendo características de engenho, um romance que envolve o cenário do engenho de açúcar, outras já são mais voltadas para a seca, outros já se baseiam mais na questão cacaueira, do ciclo do cacau, e temos também o ciclo sulista. Destaque dentro do ciclo de cana-de-açúcar,
vai para José Américo e José Lins do Rego. No Círculo da Seca, o destaque é Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. No Círculo do Cacau, Jorge Amado, que é um autor muito aproveitado também pela dramaturgia e pelo cinema. Suas obras se tornaram obras que viraram novelas, viraram séries de TV. E o Círculo Sulista com Érico Veríssimo, que também tem algumas obras que acabaram virando obras de TV. O que eu quero? O que eu quero de vocês, é uma pesquisa valendo 1,5, já para começarmos bem, tá bom? Vou repetir que às vezes corta na mudança de slide, então pesquisa é o que eu quero de vocês, valendo 1,5 para começarmos bem nosso processual da 4ª unidade. Esses autores, José Américo, José Lins do Rego, Graciliano do Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo. Vocês vão colocar aqui a obra, primeira obra, qual foi a primeira obra dele, e assim por diante. Depois que vocês pesquisarem a primeira obra, vocês vão olhar nessa obra, fazer novamente uma pesquisa e descobrir do que se trata. Qual é o enredo dessa obra aqui? Vai colocar cá o enredo dessa obra. Qual foi o personagem principal ou personagens principais? Colocar aqui também. Isso de cada autor. No caderno de vocês em forma de tabela. Isso vai ser uma fonte de estudo para vocês. Excelente. Até mesmo quando forem fazer uma revisão para estudar para avaliação, ou seja lá, para mais o que vocês possam necessitar desse conteúdo. Atividade para casa. Atividade para casa, páginas 63 até a 69. Essa pesquisa aí é uma semana, hein? Hoje é quarta-feira, até a próxima quarta-feira. Ah, eu quero fazer logo. Faz logo e manda. Mas tem até a próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, fale comigo.